espiritual. A alegria também ela é um recurso terapêutico, é uma prática que nós devemos ter diária, assim como a prática cristã, que é uma prática de oração, de jejum, de cuidado, de obediência, né? E isso auxilia no tratamento da saúde, tanto mental, física e espiritual, e principalmente no processo de cura. Então, quando nós temos a gratidão como um antídoto, o perdão como um antídoto, nós entendemos o poder que tudo isso junto pode revelar para nós. Então, não é apenas sobre cura, né? É sobre libertação, sobre o começo desse processo se manifestando de dentro para fora. Então, hoje a gente vai mergulhar num território sagrado, que é um território onde a ciência ela toca o milagre, onde o bisturi ele se curva diante da fé e onde a medicina encontra Jesus. Bom, a ciência da regeneração, né? É Deus que esculpiu a cura em nós. Então, você sabia que a cada dia células e mais células elas nascem e morrem dentro do nosso corpo? Que a nossa célula do sangue ela se renova a cada 120 dias? Isso não é mágica, isso é o design inteligente do arquiteto supremo, que é o nosso Deus, e a assinatura do mais perfeito Criador dentro de cada um de nós. E a medicina regenerativa, quando ela utiliza o plasma rico em plaquetas, quando ela utiliza o plasma rico em fibrina, as células mesenquimais, que são as células tronco da medula óssea, isso daí só ativa dentro de cada um de nós o que Deus já colocou. E isso é baseado numa cura que o próprio Senhor nos deu. É uma cura que Ele inseriu no nosso organismo. E hoje nós trabalhamos, né, com alguns produtos que são os ortobiológicos, que nós chamamos, que são os 3 principais. E cada um tem uma característica, né, assim como cada um de nós. Então nós temos o plasma, rico em plaquetas, nós temos a fibrina, tem uma presença mais de cicatrização, causado muito em feridas também. O aspirado de medula óssea, tanto ele puro ou concentrado, que aí já tem as células tronco, que elas são extraídas e são injetadas, pode ser mesclada com ácido hialurônico, enfim, tem uma possibilidade muito grande de vários ativos que a gente pode utilizar para potencializar o efeito disso nas nossas articulações. E a nossa regeneração, ela está ligada, assim como a regeneração espiritual, à nossa ressurreição, né? E aqui é uma história de promessa, de queda, promessa e ressurreição. Isaías 53 diz que mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, na criação, Deus viu que tudo era bom. O pecado entrou e com ele veio a dor, veio a morte, veio o sofrimento, veio a separação. Mas ele nunca desistiu de nós. Ele prometeu a cura, a renovação e a esperança. Restaurai a tua vida, diz Jeremias. Sararei todas as tuas feridas, Salmo 103. Então veio Jesus, veio a nova aliança. E com ele, o toque que transforma, a palavra que limpa, a fé que cura. E o episódio da cura do paralítico, eu estava até com a minha esposa vendo The Chosen, a gente até achou interessante até comentar isso, porque Jesus não fala, refaz todas as suas conexões neurais, a sua medula, e você anda. Mas ele disse o seguinte, filho, os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. E com isso, Deus tem ministrado muito no meu coração a necessidade da cura integral, que é nós entendermos da cura da alma, do espírito e do corpo, né? Onde a medicina ela trata sintomas, mas Jesus ele trata as raízes. O corpo ele pode doer, mas às vezes é a alma que está sangrando. A alma ela pode estar ferida, mas é o espírito que está desnutrido. E a verdadeira cura ela começa de dentro para fora. O corpo ele precisa de tratamento, repouso, alimentação, terapias regenerativas. A alma precisa de perdão, a cura das emoções, a libertação de todos os traumas. E o espírito precisa ser reconectado ao Pai, pois transformai-vos pela renovação da nossa mente. Essa metanoia
que todos precisamos ter para vivermos em Cristo, ela é necessária. E a fé é uma ação, é o combustível da nossa cura, né? Você pode fazer todos os exames possíveis e imagináveis. Você pode tomar os melhores medicamentos, receber as melhores terapias, mas sem fé, tudo isso é remendo, tudo isso é enxugar gelo. E agora, quando a gente une, né, a fé viva com a ciência moderna, e se nós orarmos, mas orar com quebrantamento, com submissão ao Senhor, jejuarmos, buscarmos a santidade, buscar a Deus e cuidar do templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, um milagre acontece. Pois a oração, ela é a fonte de poder. E aqui está uma passagem que Deus colocou no meu coração, porque como a gente trabalha com a medicina regenerativa, eu lendo um livro do John Bevere que chama Acesso Negado, bradou muito no meu coração essa questão tanto da rebelião quanto da obediência. Porque a cura, do outro lado, a obediência. As doenças, muitas vezes, elas persistem com a rebelião. Isso, na verdade, é uma analogia que eu fiz, né? Porque os pacientes que eles seguem todo o protocolo, que faz tudo certo, que está disposto a mudar, que muda, né? Eles têm um resultado. Mas os que ignoram, a medicina regenerativa ela já não tem aquele resultado que a pessoa deseja ou quer. Então, a gente faz essa analogia. E o mesmo se aplica no reino de Deus, né? Se a gente está em rebelião ou se a gente está em obediência. Então, quando existe essa separação, ou você está 100% no reino da luz, ou você está no reino das trevas. E a rebelião ela é igual o pecado da feitiçaria. A rebelião é quando a gente tem resistência ao processo. É você querer viver do seu jeito e culpar a Deus porque não funciona. Né? A gente perdeu o nosso senso de responsabilidade. Então, quando eu decido não perdoar, quando eu decido não seguir os princípios e os preceitos do Senhor e resistir ao que Ele está pedindo e fazendo na nossa vida, eu estou abrindo a mesma porta espiritual que a feitiçaria abre. E o Evangelho e o tratamento regenerativo, eles têm algo em comum. Eles só funcionam se você seguir o protocolo. O regenerativo, o protocolo, na questão de Deus, seguir todos os seus mandamentos, né? E aqui eu trago uma figura que é justamente essa analogia, porque quando a gente tem a articulação vermelha, nós temos um monte de problemas, um monte de citocinas, que são elementos proteicos que induzem a um processo inflamatório e vão levar você ao quê? A ficar com dor, a ter falta de mobilidade, a não conseguir avançar. Assim mesmo como nós estamos na rebelião. Quando nós estamos no mundo das trevas, a nossa vida trava, a nossa vida não anda, a nossa vida não progride. Diferentemente aqui, quando a gente está numa articulação saudável, quando a gente tem uma modulação anti-inflamatória. E isso faz com que a nossa articulação ela consiga voltar a se movimentar, dobrar, enfim. E a mesma coisa quando estamos em obediência com o reino da luz. Tudo acontece, a graça ela corre atrás de nós, né? E aí, quando nós temos um problema, seja no joelho, ombro, quadril, isso afeta o corpo inteiro, porque você altera o seu eixo de descarga, você altera o seu eixo de movimentação, e é igual um carro que anda desalinhado, que anda sem a manutenção devida, ele começa a dar outros problemas. Então, a gente precisa consertar os problemas. E em Efésios 6, eu acho muito interessante que ele faz uma síntese de tudo isso. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza a sua função. Então, eu creio que essa imagem aí é algo hoje que eu uso dentro do meu consultório, para poder explicar para o paciente e também eu ter uma oportunidade de evangelizar dentro do meu consultório. E os testemunhos de milagres? Está todo mundo pronto para o seu? E eu tenho visto realmente pessoas que não andarem, tenho visto vidas deprimidas voltarem a sorrir,
pessoas que não tinham uma qualidade de vida voltarem a ter qualidade de vida. Mas o maior milagre não foi no corpo, foi na alma. Foi no coração de quem entendeu que Jesus é o médico, Ele é o Senhor. E eu não vim aqui para divulgar meu trabalho, eu não vim aqui para falar de resultado meu, para mostrar casos, nada disso. Eu vim aqui para toda a honra e glória do meu Senhor. O meu Senhor Todo-Poderoso, que é Ele que opera através de mim. Sou instrumento dele na vida das pessoas. E a transformação, né, que isso traz. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Isso não quer dizer sobre financeiro, sobre uma casa, um carro, mas em tudo. Uma questão de ter um sono bom. Quantas pessoas não têm um sono bom, de andar, de poder subir uma escada, de poder fazer uma caminhada com o filho, com o neto, na praia, ou em qualquer outro lugar. Então, o convite é essa transformação, é o fim da dor, é o fim do problema, é além da sobrevivência, né? É a hora de vivermos com um propósito mesmo, onde Deus ele permite que nós façamos isso. E os profissionais da saúde, nós somos instrumentos, né? Nós somos um meio, porque a trindade da cura ela precisa ser dita. Hoje não faz sentido eu falar para o paciente só do meu tratamento, eu preciso falar de Jesus para ele também, eu preciso fazê-lo entender que ele precisa da cura, tanto no espírito, na alma e as terapias que eu faço. Então, é a interconexão de tudo isso que traz o resultado, né? Para a vida plena e abundante.